Como lutamos nossas guerras, né? Como que nós temos feito mediante as batalhas da vida diária. Todos nós aqui não tivemos essa oportunidade ou esse desafio. Estamos, né, numa guerra aí como essa. O André teve algumas experiências subindo o morro lá no Rio de Janeiro, né? Essa experiência de trocar tiro, de estar diante da possibilidade da morte, de ter que conquistar um território. Mas a palavra de Deus, ela usa bastante esse termo guerra. E a gente tem luta, a gente tem batalha diária, não tem? A gente tem batalha diária na nossa família, a gente tem batalha diária na nossa carreira. Quantas lutas nós não vencemos e quantas lutas nós não perdemos, né? Temos batalhas na saúde, temos batalhas na nossa sociedade, temos uma batalha política no país. Quantas batalhas, quantos entraves, quantas brigas, quantas lutas, quantas guerras, quantas dificuldades. E não é possível, num mundo repleto de adversidades, como diz em João 16:33, que não haja uma solução bíblica, uma solução pautada pela palavra de Deus, que nos atenda e que nos ajude mediante essas guerras. Por causa disso, igreja, eu vou pedir a ajuda de vocês para entrar nesse aplicativo aqui comigo. Você vai pegar o seu celular e vai digitar no seu navegador menti.com. Menti.com. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado, falar que ele é muito bonito e depois confessar menti.com. Já faz aí o confessionário na hora. Então digita lá no seu navegador menti.com e vai abrir uma tela para você. Eu vou pedir para você responder para mim, como vai aparecer na tela aí, a nossa equipe do marketing vai colocar, para você responder quais têm sido as maiores lutas, as maiores batalhas na sua vida. A maior batalha na vida sentimental, é no casamento, é na família, é na carreira, é na área financeira, eu estou um caos financeiro, estou à beira da falência. Então você vai colocar aí, tem 3 campos, você pode colocar 3 áreas diferentes. E você vai responder para a gente vai ter uma interação para a gente saber o que a igreja está passando aí. Você vai lá, coloca o código, você que está online pode participar, nós estamos ao vivo, a única diferença é que você vai ter um delay aí, se não me engano, de 40 segundos, então o seu resultado leva em média 40 segundos para aparecer aqui para a gente. Enquanto você se concentra, mexe no celular no meio da pregação, olha só, todo mundo mexendo no celular no meio da pregação. Enquanto você faz isso, eu vou aproveitar para te informar de algumas novidades que nós temos. Na semana que vem, nós teremos o pastor André aqui pregando na quinta-feira. Ele é uma grande bênção, É um homem de Deus que a gente ama muito, a gente sempre chama ele para os eventos. Aí passou essa pandemia, a gente ficou sem pregar em outras igrejas, os outros pastores sem pregarem nas nossas igrejas, e em nome de Jesus, a gente está vencendo essa pandemia, Nós somos mais do que vencedores, Deus tem nos dado vitória, nós estamos aqui, temos o culto presencial como uma oportunidade espetacular de buscarmos a unção, a presença de Deus, A Shekinah, a glória, Isso é muito bom. Então, quinta-feira que vem nós teremos a presença do pastor André aqui, do dia 30 de setembro. Nós temos também confirmado o apóstolo Florival, que é um pastor amigo nosso também, que é uma bênção, um grande homem de Deus, vai estar num domingo, dia 17 de outubro. Então nós temos uma agenda aí já para trazer nossos pastores amigos, para sermos abençoados por eles, para abençoarmos a vida deles também. Então não perca nenhuma dessas atividades. Sábado agora tem célula presencial dos jovens. Se você não está numa célula, se você aí não está numa célula, participe, venha do mesmo jeito. A gente te encaixa, vai ser uma grande alegria receber você. Vamos lá, o que nós temos de resultado? O que está pegando aí na Ser Vivo? Quais são as maiores guerras, as maiores batalhas de vocês que estão aqui fazendo parte da Ser Vivo? Espero que você online tenha conseguido participar. Temos aqui alguns dados, vamos lá. Está ganhando aí, Eu acho que por causa da pandemia, talvez por causa da situação do país, ou coisa mais perceptível para a gente, vida financeira. Vida financeira e espiritual aí está bem
disputado, né? Tá as duas coisas. Então os resultados que você coloca aparecem aqui pra gente. Então nós temos enfrentado guerras e nós vamos ganhar essas guerras essa noite em nome de Jesus, né? Assim que nós lutamos essas guerras, a gente não põe aqui para a gente perder, a gente põe para bolar uma estratégia, receber uma estratégia de Deus. Hoje é culto de campanha, culto de propósito. Eu creio que cada dia, igreja, é uma estratégia profética para você receber a bênção que você veio buscar. Se você ainda não começou, ainda não fez nenhuma campanha, nenhum propósito, começa hoje, não deixa para depois. Vamos lutar as nossas guerras aqui, vencer as nossas guerras aqui em nome de Jesus. Vai lá, envie seu nome para o meu número de telefone, aí para o WhatsApp, a gente vai orar por você, você que está online, você que está aqui, a gente ora presencialmente. Vamos lá, resultado então financeiro, profissional, bateu bastante, é uma coisa que está interligada, né? Então a vida financeira é uma área de batalha importante, e eu vou tentar aqui, dentro da pregação, usar isso que vocês trouxeram, a gente interagir o máximo possível durante as aplicações. Eu vou focar então em vida financeira, vida profissional e vida espiritual. Em quarto lugar aí apareceu, né, familiar também. Então que em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus nos ajude, né, a vencer todas essas batalhas. Deus, obrigado, Pai, porque nós cremos, Deus, que esse quadro, Pai, não é um quadro de derrota, mas é um quadro de vitória, Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor vai dar vitória em cada um desses itens aqui, em nome de Jesus, Deus. Derrama da tua bênção, da tua estratégia, da tua graça, em nome de Jesus. Você crê que Deus vai te dar vitória? Você pode aplaudir esse Deus aí, um culto bem animado, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu creio, Jesus, na tua vitória, Pai. Não há impossíveis para Deus, aleluia! Oh, Jesus. Primeira base que eu vou pegar com vocês está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5, que diz assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Então tem um outro tipo de luta aqui, que a Bíblia nos ensina. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são espirituais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós entendemos algumas coisas aí em 2 Coríntios. Quando falamos de guerra, nível espiritual, eu não vou focar aqui em igreja, em libertação, porque não dá tempo, eu só tenho 2h30 de pregação, e não vai dar para abarcar tudo, né? Então vou ter que deixar essa parte de libertação aí para um outro dia, ou para a pastora Marlina, que tem uma experiência espetacular aí. Vamos lá, nós aprendemos aqui a respeito de guerra, na nossa família, nas nossas finanças, né? Nosso trabalho, como nós vimos ali, na nossa vida profissional. Nós aprendemos que a guerra, segundo a Bíblia, ela tem um padrão. Toda guerra ela tem um padrão, um jeito de ser, um modus operandi. Qual é o padrão aqui? O padrão não é mundano, o padrão é espiritual. Que é o padrão? As regras, o jeitão que ela acontece. Então ela se desdobra, ou ela acontece não de um jeito humano. Aí a gente precisa de um conhecimento espiritual, porque ela se desdobra de uma maneira espiritual. Então a nossa guerra, ela não é igual à guerra que eu mostrei do primeiro slide. Tem semelhanças, mas não é aquilo. Ela é diferente, ela é espiritual, ela tem um outro padrão. Outra coisa que nós entendemos, se ela tem um outro padrão, ela tem outro tipo de arma. Quais são as armas? As armas são espirituais. E ela tem um local. Nesse caso, o apóstolo Paulo está apontando um local específico. Quando nós vemos uma guerra, nós falamos que a guerra é em determinada localidade geográfica. Está acontecendo uma guerra no Afeganistão, que o Talibã está tomando o poder. Está acontecendo uma guerra no Irã, está acontecendo na Coreia do Norte, está acontecendo no Brasil, está acontecendo no complexo de uma favela no Rio de Janeiro, ou em São Paulo. Nós colocamos um lugar geográfico. E aqui, nós estamos aprendendo na Bíblia que nós não focamos no lugar geográfico, nós focamos na nossa mente. A guerra começa aqui. E fica uma indicação de livro Campo de Batalha na Mente, da Joyce Meyer. A gente fez até uma festa jovem aí alguns anos atrás. É um tema muito bacana. E por último, qual é o inimigo aqui? O inimigo são fortalezas. E que fortaleza é essa? Pensamentos presunçosos.
pensamentos arrogantes. Então, a guerra, igreja, nesse lugar, não é para eu matar outra pessoa, não é com uma arma de fogo. A guerra aqui é com arma espiritual para eu transformar o meu pensamento. Então, se eu peguei, por exemplo, a família, as finanças que apareceram em primeiro lugar ali, o espiritual. O que seria um pensamento que traz derrota na guerra, na vida espiritual? Eu nunca vou conseguir. Que pensamento é esse, igreja? Esse pensamento é uma fortaleza. Porque você já viu que pessoas que pensam assim, elas continuam pensando assim por um longo período de tempo, e você não consegue mudar o pensamento daquela pessoa. Tem coisas simples na vida espiritual que você tem uma grande dificuldade de mudar o pensamento. Por exemplo, é importante vir à igreja. Esse é um pensamento, amém? A pessoa tem um pensamento de que não é importante vir à igreja. Gente, quantas vezes é difícil? A nossa guerra está aí. Mas onde ela está sendo derrotada? Na mente. E como que nós fazemos? Levamos todo o pensamento cativo e obediente a Cristo. Esse pensamento de que eu não preciso vir à igreja, é um pensamento que obedece a Cristo? Não. Eu tenho que tornar esse pensamento obediente a Cristo. E que armas eu tenho? Armas espirituais. E que arma espiritual? Não sei, né? Vamos ver se a gente descobre no decorrer da pregação. Nós vemos também, por exemplo, na nossa vida financeira. Nada para mim vai dar certo. Eu não vou conseguir aquele emprego, eu não vou conseguir aquela porta, eu não vou fazer, eu sou muito injustiçado, eu sou muito aquilo outro, eu não tenho capacidade, eu não tenho potencial. A gente vai colocando várias mentiras. Deus não vai me ajudar, Deus só traz promessa para um e não traz para mim. Deus faz acepções de pessoas, eu não vou sair do lugar, eu nunca vou conseguir um emprego, a minha carreira não vai decolar, eu vou ser um derrotado. Olha aonde está a guerra, onde a pessoa está perdendo? Está perdendo na mente, né? Na vida financeira, pensamentos contrários, pensamentos de você gastar mais do que você ganha. Eu sou filho de Deus mesmo, né, igreja? Eu sou filho de Deus, então está reservado amanhã fogo de chão para ser vivo toda na minha conta, né? Sou filho do rei, onde rei come? Olha a heresia, como fazer uma heresia, observação, né? Pastor dando aula de como fazer heresia, né? Fogo de chão. Então recebi uma revelação, Deus falou, eu sou filho do Abba. Glória, todo mundo na fogo de chão, 500 conto rodízio, sei lá quanto que tá, eu não tenho dinheiro para ir nesses lugares, então não sei, né? Então vamos lá, leva a igreja inteira, porque eu sou filho do rei. Mas você vai pagar como? Eu ponho no cartão de crédito, Deus paga, né? Então o que é? É um pensamento, uma fortaleza que acaba e destrói a vida da pessoa. Pensamento compensador. Então eu preciso gastar para compensar algum trauma, algum problema. Ou outro lado da moeda, né? Eu vou comer ração hoje. Por quê? Porque arroz está muito caro, né? E a pessoa ganha 30 mil por mês, né? Mas vai que amanhã eu ganho 1.000. Então, olha só, né? Os dois exageros. Eu vou andar a pé. Por quê? Não, porque gasolina está muito caro. Quanto que você ganha? Eu ganho 15 mil, mas eu vou andar a pé, né? Vou economizar. Então, quando você começa a ver exageros nas duas coisas, como que você torna o pensamento obediente a Cristo? Estou usando os exemplos que vocês me deram lá no começo, tá? As áreas que vocês me deram. Como que eu torno o pensamento cativo a Cristo? Pela palavra de Deus, pelo conselho. Gente, 3 pessoas, a Bíblia fala isso. Depois, autoajuda também fala, as palestras de comportamento também falam. 3 pessoas falam que você é uma coisa. Cuidado. Eu ouvi a frase dessa maneira. Uma pessoa fala que você é cavalo, você fala, essa pessoa está mentindo. 2 pessoas falam que você é cavalo, você pensa. 3 pessoas falam que você é cavalo, veste a sela. Então, você foi progredindo naquilo. Então, você ouve muita pessoa. Todo mundo fala, Juliano, você é Gastão. Juliano, você é Gastão. Juliano, você é... A Juliana fala, todo mundo está errado, só eu estou certo. Como eu sou bom. Então alguma coisa está errada, né? Ou ao contrário, né? E qualquer pensamento, igreja, estou usando os exemplos que vocês me deram, mas isso, se a gente tivesse mais tempo, eu traria várias aplicações que é muito bom. Isso liberta, gente. Hoje é noite de bênção, de vitória, né? Estou muito contente com o que Deus está fazendo. Olha só, outra dica do apóstolo Paulo aí. Em pureza, conhecimento, paciência e bondade. No Espírito Santo e no amor sincero.
na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Começou a ajudar, e por quê? Olha só, nós temos um novo quadro. Qual o padrão aqui? Verdade e poder de Deus. Como que vem a verdade? A verdade vem pelo conhecimento. Conhecereis a verdade. Se você não conhecer, ela não opera. A gente precisa conhecer a verdade. Poder vem através do quê? Da unção do Espírito Santo, do revestimento, da glória, do fogo do Pentecoste. Amém, pentecostais? Glória! Oh, poder, aleluia, né? Aquela arrepiada, você põe a mão, faz, esse demônio vai sair, essa doença vai embora. É assim que eu luto minhas guerras, né? Continuando, as armas, aqui ajudou um pouco. No outro está escrito armas espirituais, aqui a gente tem mais elementos. Olha como a Bíblia é fantástica. A Bíblia vai se completando. Armas, justiça, ataque e defesa. A justiça é a nossa arma. O que é justiça aqui, igreja? É a cultura do reino. Mateus capítulo 6, verso 33, assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. E a gente fica lutando, guerreando, morrendo, se matando, por causa do quê? Das outras coisas. Agora, se a gente buscasse essa arma aqui, a justiça, justiça é cultura. Ser justo é um posicionamento de vida e caráter de acordo com a vontade de Deus. Cultura é aquilo que acontece de maneira natural. Justiça é a cultura do reino. A gente precisa ter essa cultura. Dentro da minha casa, família, foi uma das coisas que vocês apontaram aí. Eu tenho a cultura do reino? Eu posso, por exemplo, chegar no novo convertido e falar, Neto, você é novo convertido. Passa 3 dias na minha casa. Você vai ver o que é uma família de acordo com a vontade de Deus. Eu posso fazer isso? É simples assim, né? No meu trabalho. Pegar e falar, o irmãozinho está começando, passa 1 semana no meu trabalho. Você vai ver como um homem de Deus trabalha. O que sai da boca de um homem de Deus, como um homem de Deus lidera. Como um homem de Deus vende, como um homem de Deus compra, como um homem de Deus faz negócio. Cultura, aquilo que traz a identidade do reino. Eu posso trazer a pessoa, eu não preciso me preparar, é aquilo que eu vivo. Cultura que eu vivo, é o que eu faço sem pensar. A gente pensa para fazer uma feijoada no sábado? Não, é cultura. Quem vai fazer pensa, né? O que eu vou colocar e tal. Mas é cultura, a gente faz. Você pensa para falar português? Não, né? Olha o Facebook e o Instagram, ninguém pensa para falar português, né? É cultura, está aqui, ó, a gente vai lá e vai conversando. Então, igreja, o reino tem que ser uma cultura, tem que fluir, né? Tem que acontecer. Estou muito empolgado, que pena que eu não tenho tempo aqui, não tenho 2h30 como eu queria. Vamos continuar, né? Local, essa parte aqui é complicada. Sabe onde Paulo estava enfrentando essa guerra? Vocês sabem, né, porque eu escrevi. Na igreja, gente. No ministério de Paulo. Sabe quem se levantou contra Paulo? Os convertidos judaizantes, que eles tinham ali uma cultura judaica muito forte. Queriam fazer circuncisão. Ainda bem que eles perderam, hein? Se eles ganhassem, a gente ia ter que fazer circuncisão até hoje, né? Perderam. Glória, né? Judeus, né, muito ortodoxos ali, forçavam para colocar as leis dos judeus dentro da igreja. Por isso que na igreja cristã protestante a gente não precisa ter costume judaizante. Isso está na Bíblia, isso é uma questão bem clara para a gente. Outra coisa, alguns falsos apóstolos apareceram, mexeram com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto se dividiu, cada um era de um grupinho. Eu gosto do pastor tal, eu gosto do fulano, eu gosto do ciclano, um grupinho não falava com o outro. Pessoas não conversavam entre elas, a igreja estava dividida. E sabe o que eles falaram? Sabe o Paulo? Apóstolo que fundou a igreja, que aprendeu com Jesus, que ressuscitou morto, que escreveu Romanos, gente. Escreveu metade do Novo Testamento. Sabe o que eles falaram do Paulo? Paulo não é corajoso. Paulo, na hora que escreve as cartas, manda ver, aqui ele se apequena. Ele é pequeno, aquele é qualquer um. E Paulo vai falar com essa igreja, ele diz assim, eu não luto com as armas carnais, eu luto com o que é ali, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. E a igreja, ela tem uma característica, a igreja é o lugar que vai preparar você para a guerra, que vai armar, né? Aqui é um centro de treinamento, né? Um quartel-general, a guerra, geralmente lá fora. Mas o que o inimigo muito perspicaz faz?
Ele desenvolve algumas táticas de guerra, como fogo amigo, por exemplo. Fazer as pessoas dentro do próprio quartel começarem a brigar. Ele causa distração, ele causa confusão. E o lugar onde era para ser o pleno desenvolvimento dos cristãos se torna a própria guerra, que foi o que aconteceu aqui. Então, às vezes nós enfrentamos guerras dentro da igreja, guerras dentro do ministério, para exercer o nosso ministério, para fazer as coisas que nós temos que fazer. E a gente não pode esconder isso, igreja. Isso é bíblico, né? Às vezes o local de guerra é dentro da igreja. E a gente precisa vencer as guerras aqui dentro, para a gente se preparar aqui dentro, para a gente vencer lá fora. É muito importante. Qual é o inimigo aqui? Eu vou fazer um ciclo. O inimigo principal é desonra. Teve problema dentro da igreja? Desonra. Desonra com a autoridade, desonra com o irmão. Então é muito importante também, segunda indicação aqui, o livro do John Bevere, Recompensa da Honra. Se você não gosta de ler, seja liberto, né, em nome de Jesus. Mas, se você não quiser ser liberto, tem um vídeo no YouTube, a gente tem a sequência de vídeos, todos dublados, ele explicando, gente, é muito bom. Honra é a saída para a gente não ter guerras dentro da igreja. E aqui a gente vai para aquele que é considerado os principais passagens a respeito de guerra. Efésios capítulo 6, o verso 11 ao 13, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Isso daqui é autoexplicativo, né? Mas a gente vai entrar um pouco lá na frente. Assim, se vivo, mantenham-se firmes. A dificuldade vai vir, a guerra vai vir, mas mantenha-se firme em nome de Jesus. Cingindo-se, como que você se mantém firme? Cingindo-se com o cinto da verdade. Então o cinto vem por aqui, o cinto da verdade. Vestindo a couraça da justiça, a couraça ocupa aqui o peitoral, o coração, o pulmão. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, a arma de defesa, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E aqui usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E olha só isso daqui, não menos importante, muitíssimo importante, uma conclusão, um ápice dessa guerra, como que a gente luta nossas guerras. Orem no Espírito, orar no Espírito. Orar no Espírito é orar dirigido por Deus, e orar no Espírito também orar em línguas, né? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Lembra o primeiro lugar de guerra? Tendo isso em mente, estejam atentos, atenção, porque você está em guerra, cuidado, e perseverem na oração por todos os santos. Você ora, você pede, você suplica, você ora em língua, você ora no Espírito, e você ora por todos os seus irmãos, por todos os santos, né? Ore aqui por todos os santos que você gosta, né? Não, por todos os santos, né? Não é só pelos santos que eu tenho intimidade, pelos santos que estão mais perto de mim, eu oro por todos. Orem também por mim, orem pelo seu líder espiritual, orem pelo Michel, né? Para que quando eu falar, igreja, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Olha aqui que luta preciosa. E nós temos um padrão aqui. O padrão é espiritual, e aqui fica mais claro do que nunca, não é contra a carne ou sangue. Nós colocamos aqui alguns temas, né, que vocês trouxeram. Família, a sua guerra não é contra a sua esposa, não é contra o seu marido, não é contra o seu filho, não é contra o seu neto, não é contra o seu avô, não é contra o seu pai, não é contra a sua mãe, não é contra a sua sogra, não é contra o seu sogro. Com quem é a sua guerra? Contra quem é a sua guerra? É contra o diabo, aqui ficou claro. Até agora não deu para entender, o apóstolo Paulo deixou claríssimo. A palavra de Deus trouxe uma iluminação, uma revelação perfeita, nítida. A gente precisa ter discernimento espiritual para enxergar o que está agindo por trás das pessoas. A gente precisa entender isso. Porque se a gente não entender, a gente vai usar a arma carnal. A gente vai responder ofensa com ofensa, trapaça com trapaça, ódio com ódio, ira com ira, desamor com desamor.
Mas quando a gente entende que a guerra é espiritual, a gente vai responder brandamente, a gente vai fazer o quê? Orem, 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 orem. A gente vai entender como que funciona isso. Então a gente precisa ter esse tipo de discernimento. Segunda coisa aqui, nós temos algumas armas. A verdade ela traz equilíbrio para você, por isso que ela é o cinturão. A verdade é o caráter. Sem caráter não há equilíbrio. Pensando num soldado, ele precisa ter um equilíbrio, ele precisa atacar, ele precisa defender, ele precisa estar protegido. Toda essa parte aqui da lombar é o equilíbrio do soldado. É o que dá base para ele correr, para ele recuar, para ele avançar, para ele escapar, para ele desviar, para ele esquivar, para ele atacar. Então, todos os meus movimentos devem ser guiados pelo meu caráter. Se eu não tenho caráter, esse caráter não está na verdade, eu não venço minhas guerras. Não deve ser assim que eu luto minhas guerras com a mentira. Então eu fui lá, contei uma mentirinha. Você já não luta as guerras da maneira espiritual. Ah, tem algum problema no seu carro, Michel, na hora de vender? Não, não tem. Tem, acabei de raspar no portão ali, tem uma amassadinha, tem, né? Fui lá, menti, perdi. Então a gente precisa estar firme dentro disso, né? Segundo, justiça. Justiça é a minha cultura, como eu falei para vocês. A justiça protege o teu coração, o teu pulmão. Ela está aqui, ó. É onde bate, né, a respiração do teu corpo. É onde dá o ritmo. Nosso ritmo é marcado pela justiça, pela nossa cultura. Assim que a gente consegue avançar, assim que a gente consegue recuar. Se você deixar aberto o teu coração e o teu peito, você morre lentamente. O seu corpo perde a oxigenação. Outra coisa importante, evangelho. O que é o evangelho? O calçado é para onde ele te leva. Se eu fosse fazer um alpinismo, eu estaria com esse sapato? Se eu fosse correr, eu estaria com esse sapato? Não. Se eu fosse pregar, sim, amém. Então, se eu ponho esse sapato, indica que eu vou para algum lugar. As crianças ali, muito espertas, eu lembro do Guto, pequenininho. Às vezes ele queria sair, ele pegava o sapato, ele levava o sapato para você assim. O que ele está indicando ali, naquele comportamento? Eu quero sair, eu quero passear. Ó, seu sapato está aqui. O sapato é para onde a gente vai. Para onde nós temos ido. O evangelho tem que nos guiar. O reino tem que nos guiar. A boa notícia do evangelho tem que nos guiar. Eu tenho que ir até o necessitado, até o perdido, até a boa ação, até o evangelismo. Onde que o evangelho está abrindo porta para mim? Onde o evangelho está me levando? Onde essa boa notícia vai me carregar? Então, quando a gente fala, por exemplo, de conduta simples, principalmente em família. Então, imagina uma educação familiar onde não tenha essencialmente uma cultura cristã. Chega uma menina de 16 anos e fala assim, eu vou para a balada tal. Aquela balada tal, você sabe que está muito pior do que na sua época. Se você não sabe, se inteira aí. Está bem pior. Caso de estupro, de violência, de sedação. A coisa está bem pior do que estava. E aí você fala, não vai. Por que não vai? Porque eu sou guiado pelo evangelho, o evangelho não me leva para esse lugar. Eu não calcei esse sapato. Meu sapato não combina com o lugar onde o diabo é adorado. Eu não vou para lugares onde Deus não é exaltado. Profissionalmente, o que eu estou fazendo profissionalmente? Onde o meu sapato está me levando? O meu sapato só me leva atrasado. Só chego 2 horas depois que começou o trabalho. Poxa, tem que trocar de sapato. Não, meu sapato só leva para eu fazer desonestidade. E não é o sapato do evangelho. Meu sapato, ele quer atalho. Ele quer fazer isso, isso e aquilo, e não é bem certo, mas não tem problema, porque lá na frente... Cuidado, problemas familiares, problemas espirituais, problemas financeiros, para onde temos ido, o que temos vivido. A fé ela é muito importante porque ela é a arma de defesa aqui principal. A fé ela protege dos escudos, das setas inflamadas do maligno. O que é uma seta inflamada? O arqueiro pegava, colocava combustível na ponta da lança, da flecha, e ele incendiava aquilo e muitas vezes ele colocava veneno. Se aquilo te pegasse, mesmo que não fosse profundo, você morria por causa do veneno. Se te pegasse ali meio desprevenido, você morria queimado. E se te pegasse num ponto vital, você morria devido ao acerto da flecha no ponto vital.
devido ao lugar que você foi alvejado. Então é alguma coisa muito preparada. E aqui a Bíblia diz inflamada, ou seja, o inimigo preparou a flecha para você, ou para te queimar, para te incendiar e te torturar, ou para te envenenar, ou para te matar de imediato. O inimigo não brinca em serviço. O inimigo veio para matar, para roubar e destruir. A gente conhece João capítulo 10, verso 10. De cor é salteado, mas às vezes a gente esquece. Se a gente está em guerra, a gente não pode esquecer. O que ele quer fazer com a sua família? Matar, roubar e destruir. O que ele quer fazer com o seu trabalho? Matar, roubar e destruir. O que ele quer fazer com a tua vida espiritual? Os 3 itens que nós colocamos lá. Matar, roubar e destruir. Não tem outra coisa para o diabo fazer. E como que eu me defendo disso? Se o diabo ele é tão perspicaz, as setas vêm geralmente, lembra do primeiro tema? Na mente. O que a gente faz para se defender disso? O escudo da fé, na fé. Eu chego para o Renan e falo, Renan, é o seguinte, você não vai dar certo. Tudo vai se acabar para você. Você vai falir, você vai ser acabado. As pessoas falam assim, não tão assim, mas falam, né? Falam. Será que você vai conseguir? Joga mais de leve assim, né? Um mais endemoniadinho acaba falando. Aí como que você se defende? Pela fé. Eu creio em nome de Jesus, fiel é aquele que me prometeu, eu creio no Deus a quem eu sirvo, eu vou vencer, vou lutar, vou vencer, não é? Aquilo que a gente acabou de cantar, lutamos com armas de fé, e nada irá me impedir, enquanto adoramos, nada vai te impedir, aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. Salvação é capacete, gente, não brinca com a salvação. Tem um videozinho do resgate do soldado Ryan, que entra ali naquela invasão principal, não me engano foi em 45, né, finalzinho da guerra, quando ele está entrando naquela invasão, saindo do barco, ele toma um tiro bem no capacete, aí o abestado, né, faz assim, tira, e olha, na hora que ele olha, vem outra bala e atinge na cabeça. Então não dá para a gente brincar com a salvação. A gente está num momento crucial, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Gente, é tempo de batismo, é tempo de redenção, é tempo de salvação, não dá para brincar com isso, não dá para colocar em segundo plano, terceiro plano, né? É tempo da gente fomentar isso. E aí, o que eu faço? Eu já sou batizado, ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você já é, você conhece alguém que não é. Vamos levar todo mundo para o céu, igreja, vamos vencer essa batalha. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente tem uma promessa de vitória. Olha o que Jesus fala, eu vou voltar quando o meu nome estiver conhecido até os confins da terra. Por que ele disse isso? Porque vai estar, porque vai chegar, porque o evangelho vai chegar até os confins da terra, por meio da sua vida, em nome de Jesus. Creia nisso, igreja, viva isso, muito bom. E nós temos o Espírito da palavra, e aí eu lembro de Jesus. Jesus é perfeito, Jesus é preciso, Jesus é espetacular. Como que ele vence o diabo? Com a palavra. Vai lá, Jesus, transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Acabou, né? O que ele usou? Palavra, a espada. Foi lá e atacou. Segundo ponto, se você der ordem aos seus anjos, e se você se jogar aqui, o diabo usa o Salmo 91. Vai lá, dá ordem. O diabo usa a Bíblia para te tentar. Olha que coisa doida, por isso que a gente tem que estar esperto. Aí Jesus vai lá e responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Foi lá, respondeu, atacou com o quê? Com o conhecimento da palavra. Terceiro ponto, o ponto da adoração e do atalho. Ali vence a guerra. Não quero pegar nenhum atalho. Não vou adorar. Somente ao meu Deus eu vou servir. Somente ao meu Deus eu vou adorar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Qual que é o local? Gente, agora todos os locais. Todos os locais você está em guerra. Aqui dentro você está em guerra. Nós falamos aqui sobre vida espiritual, era o segundo item, né? Vida espiritual, primeira guerra. O diabo não quer que você venha. Não quer que você venha. O diabo quer que você se distraia. Não quer que você participe dessa atmosfera aqui. Não quer, de jeito nenhum. Ou você acha que quer? Que ele está feliz que você está aqui. Que ele não vai fazer de tudo para impedir você. Ele vai causar pensamentos para te enganar. Olha só, não precisa não. Relaxa. Agora ele tem bastante motivos, né? Tem bastante razões para te deixar em casa. Para te acomodar. E aí seu pensamento vai obedecer a Cristo ou vai obedecer ao diabo? Você vai vencer essa guerra ou você vai perder, né? Primeira. Segunda coisa, ele quer tirar sua mente daqui. Tem gente que vem, mas não vem. A mente está lá. A pessoa está no Zap, a pessoa está não sei onde, está viajando na maionese. A
Pensando na morte da bezerra, igual diria minha avó, né? O diabo perdeu, a pessoa veio, mas eu vou tirar a mente dele, vai ser como ele não tivesse vindo. Terceira luta que você enfrenta aqui dentro. O diabo vai tentar fazer você desacreditar daquilo que é pregado. Setas, não, isso não é para você, isso não é para você, isso não é para você, isso não é para você. O tempo todo. E a última seta, quando você sair, ele vai tentar te distrair. Quantas vezes você sai de um culto maravilhoso e aí acontece uma coisa ruim, acontece alguma coisa lá fora. Então a gente está em guerra o tempo todo, a gente precisa se conscientizar disso. Todos os lugares a gente está em guerra. E por último, o inimigo é o diabo, e aqui a gente pode juntar tudo aquilo que a gente aprendeu. Depois eu mando isso daqui para vocês no grupão lá do Zap. O padrão é espiritual, não é contra a carne e o sangue. O padrão é na verdade, é no poder. Armas nós temos de defesa, que é a verdade. 2 vezes é falado da justiça. Evangelho, fé, salvação. E a arma de ataque que nós temos é o Espírito e a palavra. Lembra de Paulo falando, 2 Coríntios 6, tanto arma de ataque quanto arma de defesa. Depois, local, a mente, a igreja, o mundo espiritual, todo lugar. Inimigo, fortalezas, pensamento, desonra e o próprio diabo em si. E aí eu vou pedir para você pegar o seu celular de novo. Agora eu já gastei meia hora, só falta 2 horas para a gente terminar. Pedir a sua participação, agora que você já aprendeu. Não deixe o irmãozinho do lado olhar e nem colar de você. Agora é um momento seu com você mesmo. Eu vou pedir para você responder aí de 0 a 10, o quanto você tem usado bem cada arma. Ninguém vai ver sua resposta, só você. A gente vai ver a média de todo mundo aqui. É o próximo. Aí. Quanto você tem usado bem cada arma? 0, 5, 6, 10, 8, 7, 6. De 0 a 10 aí. Faça uma escala, analise esse homem a si mesmo, né? Não é dia de culto, mas é sempre bom a gente dar uma analisada. Dá uma analisada aí. Uau, tá tudo isso mesmo, gente? Ou todo mundo se empolgou aí no menti.com? Cris, se der para aumentar isso aí, por favor, a equipe da MKT aí. Agora tá parecendo uns crentes sinceros aí, né? Olha a verdade, né? A verdade aí, de 0 a 10 na verdade. Ninguém vai ver, gente, só todo mundo aqui vai ver a média. Eita, agora o negócio começou a entregar aqui, hein? Então esse gráfico aqui, para quem não está acostumado a ler gráfico, tá? Você tem aqui a couraça, o cinto da verdade. Aqui é o máximo, a ponta é sempre o máximo. Espada do Espírito. Glória a Deus, essa equipe é sensacional. Capacete da salvação, escudo da fé, calçado do evangelho da paz, couraça da justiça. Aqui que está sendo ponto, igreja. Aqui está sendo ponto, né? Precisa se concentrar. Pastora Regina, pastora Marli, já temos temas para as próximas pregações, né? Vamos focar no que deu menos ali, a gente manda ver nas próximas semanas. Amém? Vocês conseguiram responder, igreja? Fazer uma análise aí, fazer então um apanhado. Nós estamos, depois a gente podia refazer isso, não podia, né? A gente subir essa média. Nós estamos aí no que diz respeito a cinto da verdade em 72, né? Couraça da justiça 72, calçado do evangelho 68, escudo da fé 78, dá uma subida no final aqui. Capacete da salvação 79, espada do Espírito 70. Vamos lá, gente, vamos subir isso daí em nome de Jesus, né? Vamos continuar então a nossa mensagem. Só falta 35 slides, a gente já acaba, né? Agora é o ponto principal, né? Concluir
conclusão que nós precisamos. E o louvor pode ficar já no esquema. Nós temos uma excelente notícia. Deus nos dá as armas, Ele nos capacita, Ele nos ensina a lutar, e mais ainda, Ele nos lidera. Ele é o general, nós estamos no exército dele, e no exército dele não há derrota, né? O nosso Deus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitas vezes Ele é chamado de Senhor dos Exércitos, aquele que comanda o seu povo em triunfo. Nós temos um comandante que é vitorioso. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco. O que significava o cavalo branco na época, igreja? Depois da guerra, depois de vencida a guerra, o general ou o rei ia e pegava o cavalo branco. Aqui Jesus Cristo, Ele já pega o cavalo branco antes da guerra começar. Ele já é mais do que vencedor. Ele não precisa esperar o fim para a gente saber quem vai vencer. Cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, porque justiça é a cultura, lembra? Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Esse é o ano da palavra, esse é o ano do verbo, né? Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos, porque eles sabem que vão vencer. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso general, esse é o nosso rei, esse é o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Então, no finalzinho, eu quero deixar uma palavra de esperança para você, por causa dele, não por causa de nós, por causa de Jesus Cristo e da sua graça, por causa de uma oportunidade que ele nos dá de mudarmos esse gráfico e termos novas atitudes, igreja. Eu creio que você vai vencer na sua família, você vai vencer na vida espiritual, você vai vencer na sua vida profissional e nas finanças, em nome de Jesus, em tudo aquilo que foi colocado lá, por causa de Jesus. E a gente vai poder chegar no finalzinho e dizer como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que essa seja a nossa frase: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Não somente a mim, mas ao Juliano, a Natália, a Andréia, a Simone, ao Edu, a todos nós, em nome de Jesus. Existe uma coroa reservada para nós. Você é vitorioso, você tem uma promessa, você tem um Deus que te abençoa, você tem armas, você tem estratégia, você sai desse lugar essa noite equipado. Eu te convido a orar com convicção, com fé. Orem em todo tempo, orem no Espírito, orem com súplicas, que o Espírito Santo vai nos direcionar poderosamente essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.